Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Bem-vindos ao primeiro Porque Sim Não É Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá, e hoje falamos de um estudo sobre o impacto da pandemia nas crianças na Europa, com resultados de 17 Estados-membros. Entre diversas conclusões, o estudo determinou que a tristeza e a solidão afetaram 1 em cada 5 crianças. Olá, Eduardo. As crianças estão a conseguir recuperar desta fase que tanto impacto teve? Olá, Judite. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. Judite, eu acho que os números arriscam-se a ser mais significativos, sem fazer nenhum drama disso, mas com a consciência de que, no final de contas, aquilo que nós hoje sentimos quando os pais nos falam em relação ao comportamento dos filhos, às mudanças que, entretanto, quando olham para trás, as mudanças aos mais diversos níveis, de comportamentos, do estar, do próprio tom do humor que têm habitualmente. Até da alimentação, pais, não é? Sim. Os pais referem mudanças, de facto, muito significativas. É verdade que depois, consoante a idade, 2 anos afastados da vida, basicamente, e fechados em casa, com enfim, ali algumas interrupções, no entretanto, trouxeram, de facto, mudanças muito significativas. As crianças que se deram melhor eram as crianças mais tímidas, aquelas que viviam a escola como se, no fundo, fosse, enfim, um espaço menos ameno, menos amigável, mais tenso, porque, à parte disso, todas as outras acabaram por manifestar custos muito, muito grandes a esse nível. Eu não tenho dúvidas que, à medida que o tempo for passando, vai ficando cada vez mais claro o tipo de custos que tudo isto foi tendo e, portanto, eu não acho que 1 em 5 tenham só o número das crianças que manifestam essa tristeza. Acho que esse número é mais significativo. Agora, também tenho a noção que às vezes nós ficamos muito alarmados quando se fala de tristeza das crianças, os pais mais do que ninguém, porque interpretam isso quase como se, no fundo, estivessem a correr o risco de ser maus pais e esquecem-se que as crianças vivem num ambiente muito aberto, muito suscetível a muitas trepidações e a muitos sobressaltos e, portanto, não estão, obviamente, blindadas para tudo isto que faz parte da vida e que, se nós gerirmos como deve ser, não tenho dúvidas nenhumas que a tristeza que dói pode, inevitavelmente, também ser um fator de crescimento. Mas esta tristeza que as crianças que passaram pela pandemia, que viveram a pandemia, esta tristeza que manifestam pode ser sinal de outros problemas mais profundos que também passam pelas próprias capacidades, pelos conhecimentos, pela aprendizagem, mas vão além disso, têm que ver com o desenvolvimento emocional destas crianças. Oh Bruno, eu não tenho dúvidas nenhumas que a pandemia trouxe uma fratura que quer os governos, quer os grupos parlamentares deste país insistem em iludir, porque de uma vez só, de uma maneira muito clara, não é? Ficou a nu uma distinção que nós insistíamos que era cada vez menor entre as crianças da classe média e as crianças de meios socioeconómicos desfavorecidos. Nós continuamos a andar para a frente, as crianças transitam de ano,
as transições de ano muitas vezes não são tão robustas em termos de toda a seriedade que deviam ter como nós todos desejaríamos e, portanto, eu tenho muito medo que só indo às questões da aprendizagem a pandemia tenha sido responsável por um agravamento significativo do rendimento de muitas crianças de meios socioeconómicos desfavorecidos ao longo dos próximos anos e vai ser um fenómeno de fratura social que eu não entendo, para lhe dizer com toda a franqueza, porque é que nós não abordamos com toda a clareza e com toda a humildade de maneira a minimizar os custos. E depois há de facto o resto, como disse, porque 2 anos numa criança muito pequenina, quando se trata de se aprender a movimentar no meio de um jardim infantil, é uma coisa tenebrosa. 2 anos, quando se trata de passar dos 16 para os 18, de fazer os 18 e passar à margem de todo aquele pacote de transformações, acabar o 12º, fazer a festa dos 18 anos, tirar a carta, entrar na universidade, para a maioria deles, significou uma mudança terrível. Há muitos jovens universitários que conheceram de uma forma mais regular os seus colegas no 3º ano, o que é uma coisa assustadora. Passaram à margem de todos aqueles fenómenos de iniciação à vida adulta que, enfim, a realidade universitária lhes traz com muita frequência. Portanto, em todas as idades isto trouxe distorções significativas em termos da aprendizagem da vida social e acentuou uma dependência em relação às novas tecnologias que os pais, compreensivelmente, naquela altura tentaram não valorizar, porque era um salve-se quem puder, meu Deus, mas que neste momento saiu fora de controle, porque de facto eles falam muito mais frequentemente através do telemóvel do que cara a cara, e eu até achei muito engraçada uma expressão que o Papa utilizou neste final de semana em relação aos telemóveis, porque de uma forma muito prudente não disse não usem, mas já agora não se esqueçam que depois há outras formas muito mais ricas de conhecer as pessoas, mas que eles de facto não tiveram e muitas vezes não têm. Portanto, são muitas lacunas muito significativas e os pais nisto, coitados, muito perdidos no meio, a tentarem salvar toda uma situação. E portanto eu percebo que, apesar de estarem muito em cima dos filhos naquela altura, não puderam fazer mais do que tinham de fazer, porque, meu Deus, as salas das famílias, às vezes em apartamentos pequeníssimos, eram open space, onde faziam de pais, de funcionários, onde geriam brigas, onde se fazia tudo e mais alguma coisa sem enlouquecerem, porque eu acho que é o lado fantástico. Se nos dissessem que íamos estar fechados este tempo todo com os nossos filhos em casa, nós todos ficaríamos à beira de um ataque de nervos e nós resistimos muito, só que não somos de ferro e, portanto, isso trouxe sequelas, muitas sequelas, e só agora é que elas se vão começando a avivar. Há um dado, no meio de todos estes, há um dado que me parece, enfim, mais ou menos evidente, mas ainda assim o valor não é muito alto, que é o facto da criança ter perdido, digamos, a capacidade de desfrutar de atividades no tempo livre. E isto refere-se a 27% das crianças inquiridas num universo bastante grande. Estamos a falar de um universo de 54 mil crianças. Será possível recuperar esta capacidade de desfrutar de atividades no tempo livre? Judita, eu gostava muito. Esse número equivale que nós, qualquer coisa como 1 em cada 3 crianças, números redondos. E, portanto, se nós pusermos assim, fica ainda mais assustador, porque se as crianças já têm uma ligação com o tempo livre tão assustadora, se no jardim de infância têm menos ligação com o tempo livre do que os prisioneiros de alta segurança, se no dia-a-dia têm muito pouca ligação com o tempo livre, e quer nas escolas, quer fora das escolas, e, portanto, a relação delas com o corpo, com tudo o que isso traz, acaba por ser cada vez mais rudimentar, nós estamos a criar crianças doentes.
e que nós todos tínhamos passado por esse constrangimento. Enfim, não tínhamos como contorná-lo, mas nós temos que reparar, e portanto os pais têm que perceber que as crianças não são naturalmente mais desembaraçadas com o corpo, ou mais trapalhonas com o corpo. As mais trapalhonas com o corpo significa, tão simplesmente, que não têm a estimulação indispensável que precisam de ter, porque o corpo educa-se muito bem, e elas podem não saber dar um chute numa bola e a seguir aprender a fazer magias com ela, por exemplo. E portanto os pais têm que perceber que esta relação com o corpo, e os pais são o principal agente de promoção de saúde mental, têm que perceber que esta relação com o corpo é uma relação indispensável à saúde mental dos filhos. E às vezes nós pomos muito à frente de tudo, a escola, os desempenhos que têm outros níveis, e esquecemos do corpo. E, portanto, a atividade corporal, a atividade desportiva associada a isso tudo é absolutamente indispensável para um crescimento saudável. E eu gostava muito que os pais não o desvalorizassem, porque com isso podem estar a ser maus pais contra tudo aquilo que mais querem. Eduardo, hoje ficamos por aqui, já não temos mais tempo. Amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, continue a escrever-nos para eduardosá@observador.pt e ouvir-nos em podcast. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Até amanhã, Eduardo. Um abraço. grande abraço para os dois. Obrigado e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.